E aí, pessoal, eu espero que vocês estejam bem, vivendo da melhor forma possível. Hoje nós estamos aqui juntos para conversar não especialmente sobre fisiologia, mas também sobre o funcionamento, só que não daquilo que é saudável, homeostático e fisiológico, e sim para falar sobre o câncer. É um tema muito interessante porque nós entenderemos como que o câncer funciona e como ele consegue, através de alguns mecanismos intracelulares, se tornar uma ameaça e um desafio para a ciência, para a medicina, para todas as ciências que envolvem a cura e a farmacologia, tá? Então, para começar a nossa discussão, vamos nortear o que nós sabemos sobre o câncer, teoricamente. Sabemos que é uma doença que mata com rapidez e que toda vez que alguém fala o nome, naturalmente parece que a gente está chamando uma coisa ruim, né? Acaba a palavra da doença acaba assumindo um tom tão denso que o fato de mencionar a palavra câncer parece que nós estamos atraindo ela, né? É uma conotação muito profunda. Então, para nós começarmos a falar sobre o câncer de maneira direta, vamos tentar relembrar, por exemplo, que além dessas características que nós conversamos agora, esse tipo de doença tem uma outra nomenclatura que é muito familiar e muito peculiar. Nós costumamos chamar todos os tipos de cânceres no geral de tumor. O tumor é o termo mais comum que nós vemos as pessoas falando, né? Normalmente, o tumor é uma saída ao invés de falarmos câncer, que é uma coisa que já tem um significado muito conotativo na sociedade, né? Normalmente associado a atrair isso. Mas o tumor é um termo que também justifica, também define o mesmo tipo de doença, só que a palavra tumor acaba sendo um pouco mais familiar para a gente. Por quê? Porque o tumor é um processo que lembra o câncer, só que ele, na verdade, não recebe o significado que ele tem por causa do câncer. Na verdade, o tumor é um termo que reflete um sinal clínico sozinho, mas que é usado no câncer. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer. Em outras palavras, a palavra tumor não existe só por causa de câncer. É possível haver tumor mesmo que não haja um câncer. E aí existe a primeira diferença que eu estabeleço aqui entre nós. A palavra tumor, ela significa literalmente, né, um inchaço. Ou seja, em resumo, em síntese, todo processo inflamatório ou todo processo lesivo que resulta no inchaço de uma região constitui-se um tumor, tá? Então, o famoso inchaço que eu menciono aqui pode ser o próprio edema mesmo, tá? Inchaço de membros inferiores, você bateu a cabeça muito forte, ficou inchado, ali você tá com um tumor, né? Parece muito forte falar isso, mas é exatamente isso que está acontecendo. É um processo tumoral, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, mais ou menos do que seria um edema ou um tumor que exemplifique exatamente isso que eu acabei de demonstrar, né? O tumor é um aumento de volume naquele tecido. E aí, a etiologia desse tumor pode variar a depender da situação clínica, né? Extravasamento de líquido intersticial, aliás, extravasamento de plasma para o líquido intersticial, enfim, esse não é o foco da discussão. Mas como eu acabei de mencionar para vocês, né, a palavra tumor não necessariamente se associa ao câncer. Ou seja, nós podemos inferir desse modo que todo câncer é um tumor, ok? Porque todo câncer provoca esse encaroçamento, né, de uma região específica. Encaroçamento eu me refiro a um caroço, tá? Um nódulo, né? Enfim, outra nomenclatura também que a gente usa. Mas, de todo modo, é uma elevação do volume daquele tecido, tá? Que não deveria estar aqui. Mas, enfim, todo câncer é um tumor, mas nem todo tumor é um câncer, beleza? E é isso que vai nortear a nossa discussão. Por que que um câncer é um tumor?
Acabei até dando um spoiler agora, mas o câncer é o tumor por causa de um processo celular muito específico que nós vamos continuar conversando a partir dessa imagem aqui. Todos nós sabemos que as nossas células, elas têm um ciclo celular, nós chamamos de ciclo celular, certo? Uma das partes desse ciclo celular que nós passamos a vida toda na escola e no ensino superior conversando é muito famosa. A gente não precisa nem fazer muito segredo para mencioná-la, né? Eu estou falando da mitose. A mitose é um momento de todo o ciclo celular. Ela é basicamente a reprodução da célula. É a mesma coisa para nós, seres humanos, né? Aquela famosa máxima, né? Nasce, cresce, envelhece. Calma aí, eu acho que eu pulei uma fase. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, tá? E por mais que isso pareça só uma mera poesia, né, da minha parte, citar essas fases do ciclo de vida humano, isso é exatamente o que acontece com a célula, só que em escala reduzida. As nossas células não são as mesmas de quando nós nascemos. As células que a nossa pele tinha quando éramos um recém-nascido não são mais as mesmas. Aquelas células viveram o ciclo celular e morreram, tiveram que ser substituídas por outras. E é exatamente isso que acontece com o processo vital das células. Elas vivem, se desenvolvem, executam as suas tarefas específicas, né, a depender do tipo que ela é. Se for um enterócito no intestino, ela é especialista na absorção. Se for uma célula epitelial com uma estratégia secretora, ela secreta produtos nutritivos, glicoproteínas, secreções mucosas, serosas, né? Se for um folículo piloso, produzir por meio de uma integração proteica os fios de cabelo. E num dado momento desse desenvolvimento vital, a célula chega à sua morte, que é um evento inevitável, tá? Que nós chamamos de apoptose. Essa apoptose aqui é a morte celular, só que ela recebe esse nome tão estranho e específico por razões que a gente ainda vai discutir lá na frente, tá? Então, guardem o nome apoptose. O que acontece numa doença do caráter tão progressivo como o câncer, que é o foco da nossa discussão aqui, tem exatamente tudo a ver com essa fase, essas fases vitais da vida da célula, né? Nascer, crescer e produzir lá os seus fatores proteicos, se reproduzir e morrer. Tá? Agora olha só outra coisa interessante que essa imagem aqui embaixo coloca. Neoplasia. Não sei se vocês também já ouviram falar no termo neoplasia, que, assim como câncer, tumor, né, enfim, nódulo, neoplasia também normalmente é um termo designado para se referir à mesma coisa. Doença ruim, cancro, câncer, enfim, sempre as mesmas coisas. E de fato a literatura científica coloca a neoplasia, esse termo, como o que melhor corresponde à definição do câncer, que não é só uma doença, em si um conjunto de várias doenças. Em suma, né, em síntese, o termo neoplasia é formado por duas unidades gramaticais separadas, que é neo, que significa novo, né, do grego, e plasia, que seria crescimento, né, multiplicação. Então, literalmente, a neoplasia seria um crescimento, uma proliferação nova, uma proliferação de novas células, tá? É isso que vai acontecer. Só que aí você pode me perguntar, como as células normais em algum momento precisam morrer? Obviamente, novas células têm que nascer para repor as que morreram, certo? Certo, isso tem que acontecer. Então por que que as novas células que vão crescer no lugar das que morreram não podem ser consideradas uma neoplasia? Essa é uma boa pergunta e nós vamos conversar sobre isso diferenciando uma célula saudável de uma célula não saudável, tá? Então, quando nós estamos falando de câncer, a neoplasia a qual nós estamos nos referindo é a um crescimento anormal e excessivo dessas células, tá?
Ou seja, quando as células vão realizar a mitose para produzir células filhas que vão substituir a célula mãe, porque ela está perto de morrer, essas células filhas não vão parar de se multiplicar. Elas continuarão se multiplicando indefinidamente. E aí, o nosso organismo, normalmente, em condições fisiológicas, ele tem mecanismos que controlam a proliferação, a mitose dessas células. Porém, para essas células anormais que estão crescendo indiscriminadamente, esses mecanismos que monitoram e impedem o crescimento celular não estão funcionando. Então a proliferação vai acontecer sem qualquer tipo de segurança para patrulhar e organizar ali, mandar ele parar, tá? Esse é o epicentro do que nós chamamos de câncer, certo? Então aqui nós vamos para a próxima imagem que começa a propor para a gente uma diferenciação muito óbvia e muito comum no nosso cotidiano, né? É comum quando as pessoas detectam, né, um caroço, uma coisa que elas suspeitam ser uma coisa ruim, maligna. O médico vai lá, passa um exame, normalmente é uma biópsia, né? Então vai lá no tecido que foi encontrado aquele caroço, arranca um pedacinho com um instrumento, leva para o laboratório, para a histologia, para poder observar aquelas células. E aí depois, no laudo do exame, vai vir a descrição sobre se tratar ou não de um tumor benigno ou maligno, tá? E a literatura endossa essa diferenciação. Ela é exatamente assim mesmo, do jeito que a gente vê nos exames, ela é mencionada desse mesmo jeito nos livros. E aí, como nós já sabemos o que significa neoplasia, né? Falta agora apenas nós diferenciarmos o que seria uma neoplasia benigna de uma maligna. Em outras palavras, uma neoplasia boa e uma neoplasia ruim, tá? O que acontece numa neoplasia benigna, ou seja, quando esse crescimento de novas células ocorre, elas serão dadas como uma neoplasia benigna se essas novas células aqui, ó, essas aqui numa cor meio cinza, essas novas células que cresceram, foi um crescimento novo, elas crescem, elas se proliferam desordenadamente até um ponto. Depois desse ponto, elas param de fazer mitose. E aí pode ter sido porque os mecanismos que impedem essa proliferação voltaram a funcionar, ou só porque ela parou mesmo, sabe? Parou assim. E aí, no final, o que é que nós vamos ter no tecido? Um tumor, né? Um caroço, olha só, você vê a elevação aqui, né? Por quê? Porque cresceram novas células aqui, então as que estavam aqui foram empurradas para cima, né? E aí formou esse calombo, tá? Mas, por alguma razão, essas células pararam de se proliferar desmedidamente e ficaram ali, naquele espaço. Aí olha só o que acontece. Essas novas células que cresceram aqui acabaram, né, crescendo num espaço muito apertadinho. E conforme foram crescendo, elas foram empurrando essas outras células rosinhas aqui, ó, para todas as direções, foram empurrando elas. E aí, essas células rosinhas aqui, ó, ficaram todas espremidinhas, sabe assim? Algumas dessas células que ficaram comprimidas, elas morrem, e outras dessas aqui também morrem, porque fica tudo muito apertadinho, uma ligada na outra, sabe? Como se fosse você pegar, sabe aquelas bolinhas de gel, aquelas orbes? Uma bolinha de gel, né? Digamos que ela seja essa célula. Você aperta ela assim, sabe? Ela fica quase a ponto de estourar e às vezes ela quebra, ela estoura. Então, quando o tumor benigno cresce, se prolifera e para de crescer, normalmente essa nova quantidade de células nesse tecido, que não deveria estar aqui, fica estressando essas outras aqui, ó, apertando elas. Essas células novas estão apertando aqui e as de cima estão apertando aqui, então ficam todas espremidinhas assim, sabe? Ó. Pode acontecer dessas células aqui morrerem. Quando elas morrem, os mecanismos de reparo que existem no nosso corpo, né? Enfim, regeneração, cicatrização, quando essas células aqui morrem,
os mecanismos de reparo, as células de reparo vêm para essa região e iniciam um processo de cicatrização ali naquela região, tá? E aí, essa cicatrização acontecendo ao longo de toda essa área, né, toda essa circunjacência aqui, vai formar o que nós chamamos de isso aqui. Mentira, nós não chamamos de isso aqui, tá? Eu só estou desenhando o que isso é. A famosa cápsula fibrosa. A cápsula fibrosa é uma cápsula, ou seja, ela funciona como uma bolsa. Dentro dela ficam essas células neoplásicas, benignas, porque a sua proliferação descontrolada parou de acontecer, certo? E fibrosa, porque ocorre a deposição de tecido de cicatriz. E cicatriz é feita de tecido fibroso, tá? Então, no fim das contas, o tumor benigno, ele é, sim, uma massa de células neoplásicas, ou seja, células que cresceram desordenadamente. Entretanto, é benigno porque essas células foram compartimentalizadas aqui, nessa bolsa, tá? E elas ficam aqui. Elas ficam dentro dessa bolsa. E aí, obviamente que pelo fato delas estarem todas aqui dentro dessa cápsula, o procedimento cirúrgico é mamão com açúcar, né? Você faz a incisão e só retira a cápsula. Quando você tira, ali dentro só tem célula neoplásica. E o que sobra aqui é célula saudável, tá? É por essa razão que o tumor é dado como benigno, beleza? E aí, para que nós possamos avançar na nossa discussão e conversar sobre o que é uma neoplasia maligna, antes eu queria só voltar um pouco no tempo e continuar falando sobre aqueles mecanismos de crescimento celular, sabe, as fases da nossa vida. A mesma coisa vai acontecer com a célula. E um desses momentos de uma fase normal, né, de um desenvolvimento normal de uma célula, vocês já sabem, é a mitose. A mitose trata-se do crescimento celular. Ou seja, eu tenho uma célula que tem uma quantidade 2N de cromossomos que vai dar origem a outras duas células idênticas a ela. E aí pronto, essa célula é substituída por duas novas células filha. Esse é o crescimento celular, a mitose. Essa célula aqui, ó, que vai dar origem... Calma que saiu todo o meu chroma key aqui. Ah, dane-se. Essa célula nova aqui, ó, que foi gerada, ela possuía, como é óbvio pensar, um DNA, certo? Isso é óbvio, tá? Essa célula 2N aqui, ó, dentro do seu núcleo tem o DNA, que ficou terrível, mas vocês vão entender que isso aqui é um DNA, né? Pelo amor de Deus, não me processem. Esse DNA aqui é o material genético dessa célula, o que significa dizer que tudo que ela vai fazer, todos os papéis que ela vai desempenhar, vão ser desempenhados porque ela está programada para isso no DNA. Se ela vai gerar duas células idênticas a ela, ela só tem um DNA. Ela tem que fazer esse DNA virar dois, né, para um ir para cada uma dessas células. Então vai acontecer um processo de duplicação de DNA. E aí nós vamos para a intérfase. Lembram da intérfase? A gente viu no ensino médio. Tem 3 fases, G1, S, G2, tá? É durante a fase S da intérfase que vai acontecer a duplicação do DNA. Aqui está o DNA, né? Ele tem 2 fitas. Aí, calma aí, que eu tenho que desenhar certinho. Aqui tem o DNA, né? 2 fitas. Então, ele é aberto aqui assim, aberto aqui assim. E aí uma nova fita é produzida a partir dessa que já existe. É uma replicação que nós chamamos de semiconservativa. Por que semiconservativa? Porque o DNA que está nas duas células filhas, uma das fitas veio da célula mãe. A metade, né, no caso, o DNA original tem 2 fitas, uma delas é original, a outra só que é replicada. Por isso é semiconservativa, ele conserva uma das fitas, tá?
No final dessa duplicação, né, eu vou ter um DNA, outro DNA, dois. Então, um vai para uma célula filha, outro vai para outra célula filha, tá? É nesse momento de duplicação do DNA que tudo pode dar errado. Por quê? Porque enquanto o DNA está sendo replicado, existem, como eu falei para vocês, alguns genes. Esses genes são específicos para monitorar, olha o binóculo aqui, né? Olha, efeitos visuais, monitorar esse processo aqui de replicar o DNA. Esses genes monitoram essa replicação para impedir que algo que está sendo transcrito seja transcrito errado. Para que, se isso aqui foi transcrito errado, isso... calma, eu vou parar de falar isso. Essa replicação seja interrompida e volte para consertar esse erro aqui. Do contrário, se a célula tentou, né, ela parou de replicar, voltou para reparar essa região de DNA que teve um erro, só que não conseguiu consertar. O que acontece quando não consegue consertar? Mata a célula. É tipo isso, tá ligado? Mata a célula. Acabou, morre. Não deu. São esses genes aqui que são os responsáveis por controlar a mitose. O mais famoso deles, que é um gene soberano, é o da P53. É uma proteína que codifica a morte celular. Existem também outros que eu não vou mencionar porque não me lembro do nome, mas esses genes, eles são importantíssimos porque eles que vão estar na linha de frente para monitorar esse processo de replicação aqui, ó, do material genético. Por alguma razão eu senti que do jeito que eu tava falando tava abstrato demais, então fui pegar uma imagem no Google muito melhor do que os meus desenhos de qualidade questionável, e tá aqui, ó. O DNA são duas fitas que se abrem, e aí o filamento novo é transcrito olhando o que já existe. E aí, as bases nitrogenadas que estão aqui, na fita original, nessa cinza, na nova, que é essa amarela, basta só botar a correspondente. Se uma tem guanina, outra vai citosina. Se uma tem adenina, outra vai timina. E assim, são feitos dois DNAs diferentes. Nesse processo de colocar as bases nitrogenadas, pode acontecer uma base nitrogenada vai no lugar onde ela não deveria ir. E aí o gene daquela região fica completamente afetado, tá? E aí começam esses mecanismos carcinogênicos, esses mecanismos que dão origem ao câncer, certo? De que modo isso vai acontecer? Vocês sabem, né? Eu imagino que vocês saibam que o nosso DNA vai ser o responsável por orientar a célula em relação a tudo que ela for fazer. Então, por exemplo, a sua célula epitelial vai produzir a melanina, tá? Que é um fator proteico de caráter, entre muitas aspas, né, corante. Por que eu coloco entre aspas? Porque é a melanina que vai pigmentar a pele, certo? Então, quando a sua célula for produzir a melanina, o que ela vai fazer? Ela vai codificar uma proteína, certo? A melanina funciona como uma proteína. Para uma proteína ser produzida, ela precisa do ribossomo, que é uma organela dentro da célula. Mas para o ribossomo produzir uma proteína, ele precisa receber um material, um manual de instruções. 2 xícaras de chá, 1 colher de açúcar. E aí, quando o ribossomo pega a receita, ele faz o bolo, né? E pronto, tá pronto uma proteína. Só que essa receita só vai ser obtida no DNA. A informação dessa receita está aqui dentro, ó. Por isso que o DNA é a molécula mestre da célula. E o que vai acontecer para a gente conseguir extrair essa receita de como produzir melanina dessa molécula que é enorme? É simples. Existem os mecanismos de transcrição, né? Transcrição, a receita, né? Pegou? Então a gente tem o RNA polimerase. Esse RNA polimerase,
Ele vai até o núcleo da célula, chega até o DNA. Lá no DNA, tô resumindo aqui, tá? Essa biologia molecular, porque não é o foco da nossa discussão. Lá no DNA, que é uma fita enorme, enorme mesmo, ele vai até a região... Opa, aqui, ó. Esse pedaço aqui, daqui até aqui, esse pedaço tem a instrução para produzir melanina. Então, a RNA polimerase pega a folhinha de papel, copia e faz essa fita simples aqui, chamada também de RNA, certo? Olha só, beleza? Essa fita que transcreveu as informações que estavam no DNA para produzir a melanina é o RNA mensageiro. Mensageiro porque agora esse RNA mensageiro aqui é a receita, é a própria receita. Ele é mensageiro porque sai daqui com a mensagem, com a receita e vai para o ribossomo. O ribossomo traduz e transforma a proteína. E aí eu tenho a melanina, que pode ser para uma pele de uma pessoa branca. Eita, esse B ficou terrível. Uma pessoa preta, uma pessoa amarela. Por isso que nós temos tantas cores de pele diferentes. Mas aí você me pergunta, se a proteína melanina é a mesma, por que que em algumas pessoas elas podem ter cores diferentes? Esse é o pulo do gato. Porque essa instrução aqui, que veio do DNA, ela tinha uma modificação. Em outras palavras, essas diferenças de cores aqui de pele ou de melanina são graças a mutações. Mutações. Ou seja, esse gene aqui da melanina, em pessoas pretas, ele tem, sei lá, um formato de estrela. Em pessoas brancas tem um formato de triângulo. Em pessoas amarelas tem formato de quadrado. Ou seja, esse é o mesmo gene que vai produzir melanina. Só que ele tem uma pequena mutação na cadeia dele que faz a melanina, quando for expressa, saia de uma cor diferente. O que é que eu provo com isso? Que nem toda mutação é ruim. Mas quando que uma mutação ela vai ser ruim? Quando essa mutação não acontecer, por exemplo, num gene de uma melanina, que o que vai acontecer ali no máximo é uma cor que ficou diferente. Essa mutação, né, de uma cadeia vir diferente, uma molécula vir diferente, e aí esse gene ficar diferente, essa mutação vai ser perigosa quando ela, coincidentemente, ao invés de atingir um gene de melanina, atingir um desses genes que eu falei para vocês que monitoram a divisão celular. Se essa mesma mutação acontecer em um desses genes, eles podem parar de funcionar. E se eles não funcionam, eles não vão conseguir impedir aquela proliferação desordenada de acontecer. Se o DNA começar a ser copiado e ali copiar um erro, aquele gene, como ele está mutado, ele não vai mais conseguir perceber aquele erro e não vai mais parar a divisão celular. E aí, consequentemente, o DNA com um erro vai ser dividido e a célula filha, ela vai estar mutada. Ela copiou naquele gene que inibe o crescimento celular, que controla a mitose. Essa célula filha transcreveu um erro nesse gene. Então, quando ela for fazer outra mitose, a mitose não vai parar. Então, ela vai gerar várias células. Várias células. E a mitose não vai parar nunca. Até que chega o ponto que esse crescimento completamente irrefreável de células vai começar a provocar uma bagunça celular. E aí nós vamos entender nos próximos episódios por que esse novo volume de células pode provocar um monte de depreciação metabólica e celular. Então agora nós sabemos que nem todo tipo de mutação gênica resulta num câncer. As nossas características físicas são resultado, né? As inúmeras características físicas que nós temos, a cor da nossa pele, o formato dos nossos dedos, o formato das nossas unhas, né? O nosso cabelo, o jeito do nosso cabelo ser liso, um fio encaracolado, um fio crespo. Todas essas características que nos tornam seres tão diversos
acontecem graças a genes diferentes. E isso é uma coisa evolutiva. O nosso corpo prioriza a variabilidade genética. Eu sei que parece que não tem muito a ver, mas falando sobre isso eu me lembrei agora de um estudo que falava sobre, coincidentemente, grande parte de um grupo de casais que foram entrevistados por pesquisadores e foram submetidos, claro, conscientemente, a testes genéticos. Eles perceberam que casais que se apaixonam, normalmente, eles se apaixonam por pessoas que têm sistemas imunológicos diferentes. Tudo isso porque evolutivamente a variabilidade genética precisa existir. E essa variação são variações de genes, tá? O nosso corpo, a nossa evolução prioriza a variabilidade genética. Só que quando uma dessas mutações alcança um gene importantíssimo para o crescimento celular, como é os genes da proteína, por exemplo, o P53, que estão associados à morte celular, né? Essa alteração pode ser fatal, pode ser crucial para desenvolver uma doença ruim. Tá? E aí, para nós finalmente terminarmos essa nossa primeira discussão inicial, fica agora a resposta para a pergunta: o que provoca essa mutação nesses genes? E a resposta pode depender de vários fatores. O primeiro é genético. Quando você já tem na família alguém que teve uma doença cancerosa, você tem um fator genético. Tá? Sua mãe teve, sua avó e sua mãe tiveram câncer de mama e você pode ser um filho homem também, mas a chance é menor, mas uma filha mulher, altíssimas as chances de você ter também, tá? Por que que essas chances são altíssimas? Lembrem-se que nós temos 46 cromossomos, certo? Um cromossomo é da mãe e o outro é do pai, tá? Esse cromossomo aqui, que eu vou chamar de A, e esse aqui eu vou chamar de Azinho, né? Esse cromossomo aqui veio do teu pai. O teu pai não tinha o gene do câncer de mama. Vamos dizer que o gene, ele fica aqui, ó, nessa região que eu pintei de vermelho. Isso aqui tudo é o DNA, tá? Só que ele tá condensado. Aqui em vermelho, no gene que você ganhou do teu pai, tá o gene saudável da divisão celular, tá? Esse gene Azinho aqui, aliás, esse cromossomo Azinho aqui, você recebeu da tua mãe. Mas ele tem um defeito. Esse gene aqui tá defeituoso. Ou seja, você vai ter o câncer, você não vai ter o câncer inicialmente. Por quê? Porque apesar desse gene aqui, que veio da tua mãe, ele estar mutado, ele está alterado, o que veio do teu pai está funcionando. Então ele sempre vai inibir esse aqui, tá? Entretanto, se você, e aí agora eu respondo a pergunta, né? Se você se expõe a fatores de risco como radiação ionizante, hábitos de vida, como o próprio estresse mesmo, que altera a expressão dos nossos genes, a alimentação rica em comida ultraprocessada, que também pode funcionar como um fator de risco para o câncer. Enfim, fatores ambientais ao longo da sua vida, você mulher que se expõe, né, levando em conta esse exemplo fictício que eu falei, que sua avó e sua mãe tiveram câncer de mama e você é filha mulher, ao longo dessa vida, você se expondo a esses fatores de risco, esse gene aqui, ó, que foi dado pelo teu pai, que tá funcionando e que tá suprimindo esse adoecido aqui, de fazer mitose descontrolada, esse acaba sendo mutado também. Pelos hábitos de vida que você leva, enfim. E aí, com os dois mutados, é 100% de chance que você vai manifestar o câncer. Porque os dois genes, tanto que veio da tua mãe e do teu pai, eles estão quebrados. Beleza? Do contrário, olha só para você ter uma ideia. Do contrário, uma pessoa, né, eu vou usar esse mesmo exemplo aqui. Uma pessoa que tem um cromossomo que veio do pai, um cromossomo que veio da mãe, se for a mesma mulher, né, só que nenhuma mulher da família dela teve histórico de câncer de mama.
Então, ela recebeu do pai esse gene aqui, que tá saudável, aqui, né? Eu vou botar em vermelho, né? Ele tá saudável. Eu sei que vermelho significa doente, né? Algo negativo, mas entendam, tá? Esse vermelho aqui é para mostrar que ele tá saudável. Então, essa mulher recebe do pai um gene saudável, e como ela não tem histórico de câncer na família, ela também recebe da mãe um gene saudável. Ou seja, a pessoa que não tem histórico de doença cancerosa na família, ela tem menos chance de desenvolver o câncer. Por quê? Porque para ela desenvolver o câncer, ela precisa que os fatores ambientais desregulem os dois genes, porque os dois estão saudáveis nela. Daquele exemplo que eu falei, né? O da mãe estando doente e o do pai estando saudável, para essa pessoa aqui ter o câncer é um pulo, porque só basta um sofrer a mutação, tá? A pessoa sem histórico na família é menos provável, porque ela tem os dois genes sãos. Então esses fatores precisam alterar os dois. Suponhamos que esses fatores alterem só um. Alterou, aqui ó, em azul, está alterado. Não vai ter câncer, porque o outro ainda está funcionando. Tem que alterar o outro também, tá? Então, geneticamente é isso que acontece. Esses são os mecanismos que promovem a geração do câncer. O câncer é uma doença associada a uma proliferação desorganizada de células muito rápida e descontrolada. Descontrolada porque os genes que regulam a transcrição do DNA foram mutados, foram quebrados. Então o DNA vai ser replicado de uma forma completamente aleatória. As fitas de DNA vão ter informações novas. Imagine, por exemplo, que o código 4337 produz um hormônio, produz ACTH, que é um hormônio. O código 4337 produz esse hormônio aqui, o ACTH, certo? Só que quando o DNA é replicado e algo nele sai errado e o gene que deveria observar aquele erro não está funcionando, suponhamos que esse código 4337 que estava no DNA saudável foi transcrito errado como 4332. Isso aqui não vai produzir ACTH. Vai produzir, por exemplo, uma toxina. Ou seja, percebam que se eu mudo um número, né, que seria base nitrogenada, se eu mudo alguma coisa da sequência, o que vai produzir é totalmente diferente do que deveria produzir. E aí, meu brother, a desgraça está feita. Por quê? Porque se o gene não funciona mais, isso aqui vai acontecer direto. O DNA vai começar a se replicar todo aleatório, os genes vão começar a codificar um monte de proteína que não é saudável, vão começar a codificar um monte de coisa, um monte de coisa. Vai ser realmente um processo de anarquia celular, ou seja, um desregramento, proliferação desorganizada, doentia, patológica, cancerosa.